Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja com vocês hoje, amanhã e sempre. Vou passando aqui para deixar mais uma mensagem para vocês, uma mensagem de fé, uma história ilustrativa, tá ok? Link na descrição do canal Locus Conservador, crédito e direito de imagem é dele. Então passa lá e se inscreve no canal, tá ok? Então simbora para a mensagem. Samuel. Quem foi Samuel na Bíblia? Samuel foi um dos maiores líderes do povo de Israel. Ele foi o último e o mais importante dos juízes, como também o primeiro da escola profética. Atos capítulo 3, versículo 24 e capítulo 13, versículo 20. O profeta Samuel certamente é uma das figuras mais notáveis da Bíblia. A história de Samuel revela que ele era considerado a pessoa mais proeminente desde Moisés, nos tempos do Antigo Testamento. Jeremias capítulo 15, versículo 1. O significado exato do nome Samuel é incerto, mas várias alternativas têm sido sugeridas pelos intérpretes. As principais são: ouvido por Deus, aquele que provém de Deus, nome de Deus, e prometido ou dado por Deus. A vocalização do nome Samuel em hebraico sugere o significado de ouvido por Deus. A história de Samuel na Bíblia. Samuel era filho de Eucana com Ana. Eucana era um homem piedoso da região de Efraim e de linhagem levítica. Sua mãe durante um longo tempo permaneceu estéril, uma condição que lhe entristeceu muito. Por não poder gerar filhos, Ana era provocada por Penina, a outra esposa de Eucana. Eucana e sua família tinham o costume de todos os anos ir até Siló para adorar e sacrificar a Deus no tabernáculo. Em uma dessas ocasiões, Ana foi até o tabernáculo e rogou ao Senhor que lhe desse um filho. Ela prometeu que entregaria esse filho ao Senhor para ser um nazireu de Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11 e Números capítulo 6, versículo 5. E Ana fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. O Senhor ouviu a súplica de Ana e lhe deu um filho, e depois dele mais outros 5 filhos. Samuel nasceu num dos períodos mais turbulentos da história do povo israelita. Os israelitas viviam sob constante opressão e ameaça da parte dos filisteus, e a nação encontrava-se em um terrível declínio espiritual. O profeta Samuel como juiz de Israel. Ana cumpriu seu voto ao Senhor, e desde sua infância Samuel serviu no tabernáculo sob os cuidados do sacerdote Eli. Nessa época ele já usava uma veste sacerdotal e um éfode de linho. Samuel capítulo 2, versículo 18 e capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz que o Senhor se manifestava a Samuel desde quando ele era ainda muito jovem. Em certa ocasião de sua juventude, Samuel recebeu uma revelação divina acerca da destruição da casa de Eli. O texto bíblico informa que houve certa relutância de Samuel em comunicar a mensagem. Enquanto Samuel crescia, tornava-se evidente que o Senhor era com ele. Assim todo o povo entendeu que Samuel havia sido comissionado como profeta do Senhor. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 a 21. Conforme Deus havia falado a Samuel, a casa de Eli foi entregue à destruição, e o povo e a arca da aliança foram entregues aos filisteus. Após um intervalo de tempo, Samuel aparece na narrativa bíblica conclamando o povo ao arrependimento e à rededicação da verdadeira adoração em Israel, abolindo a idolatria. Ele foi usado por Deus para conduzir Israel à vitória contra os filisteus em Mispá. Depois ele erigiu um lembrete de tudo o que havia ocorrido com Israel, de como saíram de uma situação de derrota para uma grandiosa vitória por meio da submissão ao Senhor. Esse marco memorial, Samuel chamou de Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 a 14. Então Samuel construiu um altar em Ramá, onde estava a sua casa, e julgou a Israel. Para tanto, ele até estabeleceu um circuito pelas cidades próximas, a fim de exercer sua liderança sobre o povo.
1 Samuel capítulo 7, versículos 15 e 16. Samuel e a monarquia em Israel. A Bíblia não fornece muitas informações sobre a vida familiar de Samuel, mas destaca a conduta reprovável de seus filhos. Os filhos do profeta Samuel não seguiram seu exemplo e abraçaram a iniquidade. Eles até aceitavam suborno e pervertiam os julgamentos. 1 Samuel capítulo 8, versículo 3. Diante desse cenário, e sem vislumbrar um possível substituto para Samuel, o povo começou a pedir uma alternativa. Essa alternativa era a monarquia. Deus já havia prometido dar reis ao seu povo, mas os israelitas não estavam dispostos a esperar a ação divina nesse sentido. Deuteronômio capítulo 17, versículo 14 a 20. Então eles buscaram rei para si, com a motivação errada, conforme suas próprias ambições, e sem se atentar à lei de Deus. Aquela atitude do povo era uma rejeição direta ao próprio Deus, e não a Samuel. Então o Senhor autorizou Samuel a atender o pedido do povo. Samuel ainda alertou acerca do preço que os israelitas teriam de pagar por escolher um rei fora do tempo oportuno. 1 Samuel capítulo 8, versículos 11 a 18. Então Saul foi o homem escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Ele era um homem valente, corajoso, de boa aparência e tinha certos dons carismáticos para a liderança. Samuel ungiu Saul como rei e comunicou essa unção publicamente em Mispá. Após a vitória dos israelitas sobre os amonitas, aconteceu uma cerimônia de coroação. 1 Samuel capítulo 9, versículos 1 a 11 e capítulo 15. O profeta Samuel e Davi. Saul foi incapaz de discernir e valorizar o que era espiritual. Ele advogou para si privilégios sacerdotais, ao oferecer pessoalmente sacrifícios. Depois ele violou as coisas consagradas ao Senhor e desobedeceu às ordens divinas na ocasião da vitória sobre os amalequitas. 1 Samuel capítulo 13, versículo 9 e capítulo 15, versículo 10. Diante de tudo isso, Samuel anunciou que Saul havia sido rejeitado como rei de Israel. Samuel disse a Saul: "Não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel." Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: "O Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você." 1 Samuel capítulo 15, versículos 26 a 28. Então o Senhor deu instruções a Samuel acerca da sucessão ao trono de Israel. Ele foi enviado à casa de Jessé, onde, segundo a direção do Senhor, ungiu Davi como novo rei de Israel. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. O episódio da unção de Davi demonstra com clareza a importância de Samuel em Israel. Os anciãos de Belém tremiam diante de sua presença. Eles reconheciam a autoridade da parte do Senhor que estava sobre a vida de Samuel. 1 Samuel capítulo 16, versículo 4. A unção de Davi foi o último ato oficial do profeta registrado na Bíblia. Depois disso, Samuel aparece uma última vez em Ramá, na casa dos profetas, presidindo sobre eles. Naquela ocasião, Davi lhe procurou ao fugir de Saul. 1 Samuel capítulo 19, versículos 18 a 24. A morte de Samuel. Depois da menção em Ramá entre os profetas, nada mais é dito sobre a vida de Samuel. Apenas 2 versículos falam de sua morte. 1 Samuel capítulo 25, versículo 1 e capítulo 28, versículo 3. Samuel morreu e foi sepultado em Ramá, e houve um grande lamento entre o povo. Isso demonstra que a reputação de Samuel permaneceu limpa até o fim de sua vida. Samuel morreu antes mesmo de ver Davi, a quem ungiu como rei, assumir oficialmente o trono de Israel. Depois a Bíblia
relata a tentativa patética e pecaminosa de Saul em tentar consultar a Samuel após a sua morte, com a ajuda de uma feiticeira de Endor. 1 Samuel capítulo 28, versículo 15. Numa passagem de difícil interpretação, Saul escutou naquela ocasião uma predição de uma derrota contra os filisteus e a ascensão de Davi ao trono. O profeta Samuel foi uma das pessoas mais importantes da história de Israel e uma figura notável do Antigo Testamento. Ele foi o primeiro de uma tradição profética em Israel, o último dos juízes e aquele que ungiu os primeiros reis da nação. Seu exemplo de fé atravessou os séculos e por isso ele é mencionado pelo escritor de Hebreus entre os heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Pois é, irmãos, e gostaram da ilustração histórica bíblica do profeta Samuel, grande homem, né? Grande homem do Senhor, grande homem. E é isso aí. Hoje ainda Deus usa profetas. Hoje ainda Deus usa profetas para profetizar coisas boas nas nossas vidas, tá ok? Só basta nós nos entregarmos de corpo e alma todo para Jesus, tá ok? Que a paz do Senhor Jesus abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês hoje, amanhã e sempre. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Amém.